rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando seguimento aos nossos estudos de todas as terças-feiras, às 21h30, sobre o Espiritismo na Arte. O Espiritismo na Arte é uma inspiração no livro de Leon Denis, chamado Espiritismo na Arte, conforme fizemos 20 ensaios no ano passado. E agora estamos para o nosso hashtag quarto. Então, esse é o nosso quarto encontro, agora de 2021, onde vamos dar seguimento a esses estudos. Na semana passada, nós vimos a inspiração, falamos sobre a inspiração. Todo esse livro de Denis é baseado no espírito chamado, que deu o nome de Esteta, e o espírito de Massenet. Massenet é um espírito já conhecido na França. E nós falamos sobre a inspiração, onde Massenet falou, ou Esteta, o pensamento de Deus é a fonte das altas e sãs inspirações. Temos que aprender a beber nessa fonte. O Espiritismo nos faz compreender que a vida em sua plenitude é apenas a concepção e a realização da beleza eterna de Deus. Então, toda a nossa inspiração vem de Deus, porque Deus é beleza, é harmonia, é sentimento do bem, de justiça. Então, toda essa inspiração deve nos conduzir ao sentimento de Deus. O que faz as altas inspirações secarem? Pergunta Denis. E os espíritos responderam: o orgulho forma uma barreira entre o encarnado e o além. Vimos isso na semana passada. A vaidade torna a pessoa insensível e afasta os bons espíritos. O vaidoso é aquele que acha que só ele tem razão, que ele que consegue enxergar melhor a beleza, ele que sabe das coisas, né? Ele ou ela, né? Que a vaidade fica muito focada na aparência exterior e muito pouco focada na beleza da alma, que reflete nos olhos daqueles que buscam a verdade. Então, esses dois sentimentos, diz Denis, o orgulho e a vaidade, atrapalha o artista a entrar em contato com essa dimensão mais ampla da vida, com essa beleza esplendorosa, né, digamos assim, que vem de Deus. E o que fortalece a inspiração? Isso tudo nós vimos na semana passada. Estamos apenas recordando que é importantíssimo para nós que queremos estudar a arte, principalmente a arte transcendental, como transcender ao nosso ego, né, cheio de orgulho, de vaidade, de egoísmo, como a gente trabalhar a nós mesmos, como trabalhar a nós mesmos para transcendermos a esse ego tão forte, a essa persona tão forte na presente existência. Então, Denis fala que o que fortalece a inspiração é purificação do pensamento. Quanto mais nós buscarmos o autoconhecimento, o conhecimento de nós mesmos, e buscarmos nos desvencilharmos desse nosso lado sombra, né? O que nós chamamos de lado sombra? Esse lado muito crítico, esse lado muito duro em julgar os outros irmãos, esse lado invejoso, esse lado ciumento. Então, quanto mais nós conhecermos esse nosso lado sombra, que se reflete através dos nossos impulsos, mais conexões com espíritos elevados nós conseguiremos. E ele disse também: o que fortalece
a inspiração é também a humildade. Como calçarmos a sandália da humildade, meus irmãos? Como que a humildade é um sentimento que parece simples, mas não é. Nós não temos a humildade de ouvir mais, mesmo não concordando, nós temos que ser humildes o suficiente para abrir o nosso pensamento às razões dos nossos irmãos, ouvir um pouco mais o que as pessoas têm a nos dizer, né? Já contei isso, não sei se nesse programa, mas certa feita uma amiga minha disse para mim que eu parecia um pavão, que eu gostava de aparecer, eu só chegava chegando. E aquilo, na hora, eu tive um choque assim, mas depois eu percebi esse meu lado apavonado mesmo. Eu gosto de ser observada, digamos assim. A minha vaidade ainda é nesse nível, né? E eu fui procurando compreender por que eu queria sempre me mostrar melhor. É até por um complexo de inferioridade mesmo. Todos nós que temos uma autoestima prejudicada, a gente fica assim tentando exteriorizar o melhor possível para sermos aceitos, isso acontece. Então a gente tem que ter a humildade de aceitar essas observações, porque os amigos têm coragem de falar isso com a gente. Se fosse um inimigo falando, você desconsidera, porque aquele que já não gosta de você já não gosta mesmo, então você desconsidera as pedradas que você leva. Mas quando um amigo fala, isso é muito produtivo para a nossa vida. Então eu convido você a colocar a sua sinceridade, falar realmente o que está achando do programa, como que nós poderíamos melhorar. Então, como diz Denis, é manter o coração aberto às novas descobertas. Quanto mais você abre o seu coração às novas descobertas, mais você sensibiliza os espíritos de alto nível que nos rodeia e que eles irradiam em nossa direção as suas conquistas, as suas maravilhas, as suas cores maravilhosas. Denis fala como a inspiração é fundamental na evolução da arte e do pensamento, que é importante saber que uma onda de ideias, de formas, de imagens derrama-se incessantemente do mundo invisível sobre a humanidade. E aí a pergunta é: em qual onda de ideias nós estamos nos conectando? Em qual onda de ideias? E aí eu lembrei a semana passada também sobre o desejo central, que no livro Ação e Reação, André Luiz cita, dizendo que nós refletimos exteriormente os nossos desejos mais íntimos, que nem mesmo nós tomamos consciência. Então, o reflexo, ele diz assim, o reflexo do egoísta, do que gosta de... Como é que chama? O reflexo do egoísta é se sentir dono de tudo, né? Isso é meu, esse é meu filho, essa é minha casa. Isso é o reflexo da pessoa altamente egoísta, altamente centralizada no seu ego. O reflexo do... Ele fala vários reflexos, assim, a pessoa magoada, o reflexo do desequilibrado é a raiva, né? Demonstrar toda a raiva que tem do mundo. E pelos nossos impulsos, a gente vê mesmo qual os nossos desejos centrais, porque nós somos seres desejantes. E Leon Denis lembra que a gente não pode ficar escravizar o homem pela inspiração, como foi o caso de Michelangelo e Rafael, que eles disputavam entre eles quem fazia uma obra mais bonita, e Rafael chegou a ponto de bater na estátua dele e falar, fala, né? Ele achou tão perfeito, assim como Michelangelo com a Pietà, que é perfeita também, maravilhosa, e Beethoven, que sempre conversava com Bettina, daquelas ondas que recebia de inspiração, Mozart confessando que não sabia de onde vinham aquelas ideias, ele não sabia explicar
como que ele se inspirava tanto, etc. e tal. Mas hoje nós falaremos do pensamento na arte. É um estudo muito bonito que o livro traz, o Espiritismo na Arte, onde Denis pergunta: qual seria o mecanismo do pensamento na arte? Qual seria o mecanismo do pensamento na arte? E os espíritos respondem a ele: o pensamento é, antes de tudo, um dom de observação. Ou seja, nós só pensamos naquilo que, pela nossa observação, nós registramos e temos como conteúdo. Então, você pensa nas coisas que você observou e assimilou. Então, os seus pensamentos próprios, dependem do seu nível de observação e até mesmo do seu caráter. Porque, de acordo com o seu caráter, é aquilo que você vai valorizar em aprender, em observar. As pessoas de caráter, diz Denis, essencialmente material, dirigem os seus pensamentos aos meios onde reina o espírito de lucro ou de luxúria. Então, as pessoas que são voltadas totalmente para a materialidade, né, que ela acredita que vai viver uma vida só, então, já que ela nasceu no meio que lhe permite ganhar muito dinheiro, ela vai ganhar muito dinheiro para deixar para os seus descendentes, porque ela sabe que não vai viver para sempre, né? Isso não tem como a gente enganar a gente mesmo, que uma hora nós vamos ter que deixar a Terra, nós vamos ter que desencarnar. Ninguém gosta de falar de morte, mas essa é a grande verdade da vida, que o outro lado da moeda é o desencarne. Então, diz Denis, que o pensamento das pessoas de caráter essencialmente material, ela fica muito focada no lucro, né, nas bolsas de valores, claro, no acumular bens materiais, preocupado em deixar para os seus descendentes. Ou, de outra forma, também na luxúria, quando a pessoa consegue armazenar bastante fortuna, ela acha que, ou ele acha que ter uma mulher só é pouco, e ela também, hoje em dia, as mulheres também estão valorizando a luxúria, né? As sensações, viver das sensações fortes, etc, etc. Então, ele diz assim: no ser evoluído, o pensamento se elevará muito mais alto. Diz o esteta que, na Terra, o pensamento liga-se à pintura dos costumes. Então, a gente se liga nos hábitos, né, da Terra, nos costumes. Os costumes é esse mesmo, valorizar muito as festas. É claro que uma festa é uma coisa boa, a gente festejar a vida, né, é uma coisa boa. Mas se a gente levar a nossa vida só no desenvolvimento desses valores, então aí nós já estamos exagerando nas nossas escolhas. Porque aí a gente lembra Jesus: não amealheis os tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem. Amealheis os tesouros da alma, porquanto onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então ele diz: no ser evoluído, o pensamento se elevará muito mais alto. Diz o esteta que, na Terra, o pensamento liga-se à pintura dos costumes, à análise dos caráteres, e traduz-se em escritos que se revestem de formas mais ou menos simbólicas. Então, assim, é muito comum na Terra a gente procurar falar utilizando de metáforas, né, de símbolos, porque dessa forma a comunicação fica mais fácil, porque nós não conseguimos refletir em nós aquilo que pensamos, como é na dimensão espiritual. Porque, como ele diz aqui,
Na dimensão espiritual, no espaço, né, o pensamento torna-se mais livre. Ele possui em si mesmo o reflexo exato de todos os sentimentos. Então, digamos que você esteja escrevendo sobre o amor na dimensão espiritual, você vai refletir através dos símbolos, né, que você vai utilizar lá, uma coloração, um perfume. É quando a irmã Sheila se aproxima de nós, a gente sempre sente aquele perfume de rosas, não sei vocês, mas a gente sente. Então, na dimensão espiritual, você se comunica não só pelas palavras, pelos símbolos, mas também pela coloração da sua aura, porque os sentimentos se apresentam com cores, com perfumes, né? Assim, olha que coisa linda é a dimensão espiritual, você entrar em contato com esses espíritos que já têm algumas conquistas morais e espirituais. Então, no espaço, o pensamento torna-se mais livre. Ele possui em si mesmo o reflexo exato de todos os sentimentos que nele possam ter sido impressos anteriormente e impressioná-lo em graus diversos. Então, se você já tem a conquista da ternura, se você já tem, eu pelo menos imagino as pessoas ternas, as pessoas que têm uma voz muito agradável, porque são muito ternas, eu imagino que quando elas falam na dimensão espiritual, isso vai refletir um lilás, talvez, né? Um rosa, de umas pétalas de rosa. E quando ela é apaixonada no que fala, vai refletir assim um vermelho, paixão, né? Assim, a gente fica imaginando os reflexos que ocorrem na nossa organização perispirítica quando nós estamos na dimensão espiritual, porque aí a gente não vai falar só por palavras, só por metáforas, mas a gente vai refletir aquilo que nós estamos falando. O espírito pode, do além, dirigir-se aos encarnados e, deste modo, explica-se a inspiração. Então, quando nós falamos na semana passada que a inspiração muitas vezes vem em forma de alguns artistas diziam sobre um pássaro, ele ouvia um barulhinho de asas sobre a sua cabeça, outros ouviam dentro da cabeça aquelas vozes, né, aqueles pensamentos, outros tinham como que uma febre, que Leon Denis falava que ele ficava como que numa febre, uma vontade enorme de escrever. Então, assim, isso são emanações de espíritos que se afinizam conosco e percebe que nós sejamos capazes de refletir aqueles ensinamentos que eles estão nos trazendo. Quando eu psicografei os 3 livros que eu psicografei, o meu guia espiritual, junto com os espíritos, eles me ajudaram muito através do campo dos sonhos. Eles me levavam para algum lugar durante o meu sono físico, em desdobramento, eu recebia todas aquelas informações, aquelas histórias, né? E quando eu começava a escrever, eles já tinham mais facilidades de me contar com começo, meio e fim, porque eles já tinham me levado, eu já tinha entrado em contato com eles na dimensão espiritual. Então, esses espíritos que se ligam a nós, que nos disponibilizamos para, em nome de Jesus, realizar algum relato, alguma pintura, alguma forma de ajudar os nossos irmãos. Eu me lembro até quando eu comecei a usar a música do Gonzaguinha, eu usei muitas músicas do Gonzaguinha para fazer palestra. E uma certa feita, ele lá no centro se comunicou através de uma das médiuns e falou assim para mim: ô Leila, eu nunca podia imaginar que a minha poesia poderia ser utilizada para granjear corações para Jesus. E ele ficou muito emocionado em nos falar isso, e nós todos também, porque a poesia dele é uma coisa lindíssima, né?
E você não utilizar a poesia dele para sensibilizar as pessoas, ele é maravilhoso. Então, às vezes eu tinha algumas censuras em algumas casas espíritas por usar Gonzaguinha, né? Aquela poesia dele, o homem também chora, o homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Então, assim, essa poesia eu usava para sensibilizar as pessoas, e ele, então, nos agradeceu. Então, olha só, os escritores, oradores, pintores, eles da dimensão espiritual, eles jorram sobre aqueles que eles acham que têm condições de receber as suas inspirações, né? Os seus ganhos, digamos assim, né? Ganhos, os seus conhecimentos, eles compartilham conosco. Então, se você está em alguma área artística, você se liga a artistas na espiritualidade, que eles têm se comunicado no mundo material, com os espíritos encarnados, para levar-lhes inspiração. É muito bonito isso, né, meus irmãos? Então ele diz assim: o espírito pode do além dirigir-se aos encarnados e, deste modo, explica-se a inspiração. Se aproximarão por afinidades, escritores com escritores, oradores com oradores, pintores com pintores, ou seja, você pode se filiar a algum desses grupos de artistas da dimensão espiritual, porque eles podem até construir com os fluidos da dimensão espiritual espaços artísticos onde você possa visitar, pedir ajuda ao seu guia espiritual para, durante o seu sono, você ir nessas regiões do espaços que existem essas exposições à disposição de nós todos encarnados, que nos ligarmos à dimensão mais ampla da vida. A arte do pensamento aproxima-se mais de Deus que as outras artes. Então, olha só, a arte do pensamento. Por isso que Rubem Alves, aquele grande educador, ele diz assim: educar é ensinar a pensar. Aí você pode dizer assim: mas pensar todo mundo pensa, né? Como é que você vai ensinar a pensar? Ensinar a pensar, meus irmãos, é escolher o tipo do pensamento que você prioriza, que você desenvolve. O pensamento também é uma escolha, porque tudo começa no pensamento. Olha que coisa importante nós estamos dizendo. A beleza encerra em si mesma os princípios da bondade, da grandeza e da justiça. Então, a beleza vem de Deus e ela encerra todos os bons sentimentos. Então, se você está focado em realizar uma obra bonita, uma obra de arte bela, seja através de uma boa palestra, seja através de um escrito de um texto, que a gente começa às vezes escrevendo texto até partir para textos maiores. Se você deseja realizar uma pintura, que você começa copiando, né? Eu ainda me considero copista da natureza, porque eu fotografo e tento reproduzir aquela fotografia. E atualmente nós temos feito releitura dos imortais. Uns amigos pintores escolheram reler Renoir, Monet, Manet. Eu estou atualmente fazendo uma releitura de Picasso. Então, nós vamos fazer ainda esse ano uma grande exposição, se Deus quiser, com as releituras dos imortais, porque é o que nós podemos fazer. Ainda não temos o nosso traço próprio, né? Somos ainda estudante dessa arte da pintura.
Então, nós vamos fazer, na ocasião, eu vou ter oportunidade de divulgar para vocês os quadros, porque esses quadros, a nossa meta é transformá-lo em dinheiro para ajudar as obras sociais aqui das nossas casas, tá bom? Mas mais na frente nós falamos sobre isso. Então, meus irmãos, o pensamento é uma arte. E essa arte do pensamento, que nós temos essa possibilidade, é torná-lo transcendental, ou seja, transcender a essa realidade tão dura que nós estamos vivenciando. E aí eu trouxe para vocês, para a gente finalizar o nosso programa, que sempre finalizamos com arte, é claro, eu trouxe o Soneto do Amor Total de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, o nome dele todo é Marcos Vinícius de Moraes. Nasceu no Rio de Janeiro em 1913 e desencarnou em 1980. Teve uma vida linda, profícua, que ele foi poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Um poeta essencialmente lírico, o que lhe renderia o apelido, como diz na Wikipédia, de poetinha, que lhe teria atribuído Tom Jobim. Então, Vinícius de Moraes, Tom Jobim o chamava de poeta lírico, de poetinha, esse grande poeta, né? Poetinho. Imagina nós que gostamos de poesia e fazemos poesia, nós somos micropoetinhas, então. E aí eu trouxe para a gente ler e se inspirar para os nossos próximos programas o Soneto do Amor Total, onde Vinícius diz assim: amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com o desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia, em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Olha que beleza de poema, que canto, né? É um canto, e aí ele canta: eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar em cada despedida, eu vou te amar desesperadamente, eu sei que vou te amar. Ele não fala assim, eu creio que vou te amar. Ele fala, eu sei. E já usei muitas vezes essa música de Vinícius de Moraes por conta dessa afirmativa dele. Eu sei que vou te amar. Porque a fé consolidada é essa que diz eu sei e não eu creio. Quando você diz assim, eu creio que vou fazer alguma coisa, é que você quer acreditar, mas ainda não fez, né? A gente planeja e não faz. Mas quando você diz assim, eu sei que eu vou fazer, você manda uma ordem para o universo. Como dizia o grande Napoleão Bonaparte, o mundo abre sem alas para aqueles que sabem para onde vai. E é tão bonito isso, meus irmãos, que eu me lembro da história da Alice no País das Maravilhas. Aliás, a gente podia também fazer uma interpretação de todas as histórias infantis, né, que nos ensinam tanto, quando ela pergunta para o gato
como é que eu saio daqui desse lugar? Ela estava doida para se livrar daqueles encantamentos todos. Aí o gato que aparece e desaparece diz para ela assim, mas aonde você quer ir? Ela falou assim, eu não sei, qualquer lugar serve, desde que eu saia daqui. Aí ele responde, não, qualquer lugar serve, não. Se você não sabe para onde você não vai para lugar nenhum. Então fica aqui o nosso ensinamento, que o nosso pensamento possa ser desenvolvido nessa arte de pensar, escolher o que nós queremos pensar, fixar no nosso pensamento naquilo que é bom, que é belo, que é a justiça de Deus, é a harmonia, é o equilíbrio, é a paz. Meus amigos, que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.